Bom dia a todos que estão entrando, sejam bem-vindos. A gente vai só esperar uns 2 minutinhos para todo mundo se conectar e já começamos. Pesado. Bom dia, Valéria. Bom dia a todos. Só mais um minutinho, a gente já começa. Ótimo, vamos lá. Então, tem o pessoal se conectando ainda, mas para não sair muito da nossa programação, vamos. Então, bom dia a todos, bem-vindos a mais um webinar da Câmara Brasil-Alemanha. E hoje a gente está, então, com a Pius, que é uma empresa associada à Câmara já há bastante tempo, a gente já fez vários eventos em conjunto. E hoje a gente vai falar, então, de conceitos de safety aplicados na indústria 4.0. A gente está com o Paulo e com o Maurício da Pius, que vão fazer a apresentação para vocês. Mas antes, então, da gente iniciar com o conteúdo, eu queria só passar algumas instruções rapidinhas em relação ao Zoom para vocês. Na parte de baixo da tela de vocês, na barra de ferramentas do Zoom, tem o ícone do Q&A, que são 2 balãozinhos. Durante todo o evento, fiquem à vontade para enviar as perguntas e comentários de vocês nesse ícone, que ao final do evento a gente vai responder as perguntas de vocês, ler os comentários e vai ter essa interação com o público. Além disso, também no final do evento a gente vai lançar a pesquisa de satisfação. São 3 perguntas bem rápidas, tá? De múltipla escolha. Eu peço que vocês respondam, porque a gente está sempre tentando melhorar a qualidade das nossas atividades para vocês. Então, são 3 perguntinhas só para a gente saber o que vocês acharam do evento como um todo. E também, na parte de baixo aqui, tem o chat. Então, se vocês tiverem qualquer problema com o Zoom, ou tiverem problema com áudio, vídeo, talvez dos palestrantes ao longo do evento, enviem mensagens por aí que a gente tem uma equipe aqui pronta para resolver qualquer problema que a gente tenha. Então, não vou me alongar mais. Paulo, Maurício, obrigado pelo evento de hoje. A palavra é de vocês e bom evento a todos. Paulo, está me escutando? Gente, só um minutinho que a conexão caiu. Oi, Guilherme, voltamos. Acho que fomos nós, né? Acho que sim, que vocês travaram, mas agora voltou. Estou discutindo. Legal. Você continua vendo minha apresentação ou tem que colocar de novo? Não, tem que colocar de novo. Caiu também. Legal. Tá vendo agora? Agora sim, tudo certo. Legal. Vamos lá. Podemos começar? Pode, fica à vontade. Legal, obrigado, Guilherme. Eu vou tirar a máscara. Nós estamos em 2 pessoas na sala, mas estamos tomando os totais devidos cuidados.
Antes até da gente começar, é super importante a gente sempre trazer esse tema. Acho que está todo mundo mais do que cansado de ouvir sobre isso, mas nós vamos reforçar que ainda estamos passando por uma fase bem complicada com relação ao Covid, ainda estamos nessa guerra, apesar das coisas estarem melhorando, ainda que lentamente, mas nós temos que tomar todos os devidos cuidados. Lembrando, né, reforçando os principais pontos, né, lavar as mãos, bastante água e sabão sempre que possível, se não possível, utilizar o álcool em gel, evitar tocar olhos, nariz, boca, né, evitar o máximo possível de aglomerações, respeitar o distanciamento sempre que possível. Sabemos que muitas vezes isso não é possível, mas sempre que possível, respeitem e não deixem de usar a máscara. Vocês estão vendo, nós estamos só eu e o Maurício dentro da sala. Eu acabei de retirar minha máscara, o Maurício também retirou a deles, mas nós estamos devidamente protegidos aqui por um acrílico, tá? Para evitar qualquer tipo de contaminação, ok? Mas vamos lá, vamos falar qual é o objetivo que a gente está aqui hoje, né? Para a gente falar de safety. Estou aqui com o Maurício é o nosso grande especialista na área de segurança, um dos cabeças aí que participa em reuniões de NR12 e tudo mais. E eu sou o Paulo Fernandes, eu sou responsável pela Pius aqui no Brasil, e nessa próxima hora espero que vocês possam absorver um pouco, espero poder compartilhar um pouquinho com vocês. E claro, isso aqui vamos tentar fazer isso como um bate-papo ao final, como o Guilherme colocou, tem esse espaço aí para perguntas, e realmente gostaria de ver a interação aí do grupo aí com a gente, ok? De toda maneira, eu vou deixar, no final a gente está deixando nossos contatos também, meu telefone, o telefone do Maurício, nossos e-mails. Sintam-se à vontade a nos contactar, ok? Vamos lá. Antes de da gente falar sobre indústria 4.0, a gente precisa trazer um pouco desse histórico, né? Por que a gente está falando de quarta revolução industrial? Na verdade, a gente vive uma contínua revolução industrial. Sempre tem acontecido alguma coisa, desde os idos lá do final do século XVIII, né, quando começou a primeira revolução industrial na Inglaterra, onde se começa a falar, né, sai daquele modelo de produção. Isso nós vamos falar muito sobre modelos de produção, mais do que tecnologia propriamente dito, tá? A tecnologia, ela é um habilitador do modelo de produção, e o que faz a revolução, propriamente dito, é mais a mudança no modelo do que propriamente a tecnologia. Então, nesse primeiro momento, é onde você tem, onde nós passamos por uma mudança radical dos processos de produção, que antes eram totalmente artesanais, para um processo de manufatura propriamente dito. Então, com o uso do vapor, começou-se um processo realmente de produção. Tá? Bom, um século depois, né, as coisas mais ou menos nessa faixa, né, nesse período, mais ou menos um século depois, então, com o advento da energia elétrica, né, com a popularização da energia elétrica, lá desde Thomas Edison e tudo mais, então começa a mudar novamente o processo produtivo. Então, onde surgem as teorias, né, as novas teorias de produção, o Taylorismo, o Fordismo, né? E aí você começa a ter novos modelos de produção usando, então, a energia elétrica. Um século mais tarde, já na década de 70 do século, final da década de 60, começo de 70 do século passado, então, onde nós passamos por essa terceira revolução, e de certa maneira o que nós estamos vivendo hoje, nós estamos nessa transição, que é um novo modelo de produção, ainda onde começa a entrar a automação. Então, existia, né, surge, né, aquela produção em escala, e as escalas acabam ficando, nessa indústria 3.0, elas acabam ficando muito mais, em escalas muito maiores. Claro, aí você começa a entrar a automação, a computação, o uso contínuo dos eletrônicos. Nessa época, um dos principais nomes aí de tecnologia, né, o senhor Gordon Moore,
ele já fez uma previsão bastante acertada, que ele acertou por muito tempo. Eu diria que hoje já não é tanto, talvez esteja muito mais avançado do que ele imaginou, mas ele previu que a cada 24 meses, a cada 2 anos praticamente, o poder de processamento de dados iria dobrar. Iriam diminuir os componentes, cada vez ficar mais veloz, os chips propriamente dito, e o poder de processamento de dados ia ficar cada vez maior. Isso realmente aconteceu. Eu não sou tão velho assim, mas eu me lembro dos primeiros computadores pessoais lá no início da década de 90, os primeiros MP3, né, os disquetes, e o que você tem hoje de informação dentro de um celular, tá? Então essa capacidade de processamento foi enorme nos últimos 50 anos, e nos últimos 10 anos, 20 anos tem sido ainda maior. Então alguns especialistas hoje já dizem que essa multiplicação, né, ou como ele dizia, dobrar a capacidade de processamento a cada 24 meses, já não é mais 24 meses, e sim 18 meses, né? Então daqui a pouco a gente já está falando de processamento quântico e tudo mais, e aí a gente vai ver essa escala morrer, tá? Porque aí você vai perder de vista esse controle. Mas o que isso significou efetivamente na indústria? Quando a gente começa a olhar essa facilidade, essa capacidade de processamento de dados, isso alinhado com o advento da internet, a gente vê uma escala exponencial muito aguda, né, nos últimos 10, 20 anos, onde as coisas passaram a se conectar à internet, né? Eu me lembro, de novo, né? Me lembro de 20 anos atrás, né? 25 anos atrás, onde você precisava sentar na frente de um computador que estava conectado à sua linha telefônica, fazer aquela conexão de escada, e era tudo que a gente tinha, a gente achava aquilo maravilhoso. Hoje, você não precisa mais de um computador, né? A internet não é mais do computador, a internet é das coisas. E isso tem habilitado essa nova revolução industrial, esse novo processo. Uma vez eu ouvi alguém falar, um professor meu que falou, olha, puxa, a gente tem que ficar bastante orgulhoso, de certa maneira, que a gente está participando da quarta revolução. Então, os nossos netos vão poder contar lá na escola que os avós deles participaram dessa revolução, né? Dessa quarta revolução. E é a realidade que a gente está vivendo hoje. Bom, como é que isso significa exatamente na indústria, tá? E aí, onde é que nasce esse conceito de indústria 4.0? Lá, voltando a um pouco atrás, aí quase 10 anos atrás, na Alemanha, a ACATEC é a Academia Alemã de Comunicações, né, de Tecnologia, perdão. Então, ela começa os primeiros projetos, os primeiros desenvolvimentos, dando assim o drive, né, o direcional de como essa nova revolução, né, como essa indústria 4.0 pode agregar valor. Naquele momento muito focado, obviamente, a Alemanha, e isso acabou se dissipando para todo mundo, tá? Foi até interessante nessa época, no ano seguinte, na feira de Hannover, né, que é uma feira muito grande, muito famosa de tecnologia, onde eles começaram essa expressão indústria 4.0, ela começou a ficar muito mais evidente, né? Então, basicamente, o que eles estavam falando de novas tecnologias, mas eu volto a falar, não é só tecnologia é o habilitador, né? Na verdade, o que a gente tem que pensar quando a gente fala de revolução são os processos. Então, hoje a gente está passando por uma mudança de processo de produção, né? Uma produção muito mais inteligente, onde basicamente as indústrias passam a ser muito mais flexíveis, né? Então, onde você, com isso, garantir uma vantagem competitiva naquela época da indústria alemã para o restante do mundo, obviamente, como eu disse, acabou dissipando, mas
o conceito principal da indústria 4.0 vai muito além da tecnologia. E é isso o que a gente acaba vendo, né? Muitas empresas gastando rios de dinheiro em tecnologia, mas não conseguem mudar o seu processo. Porque a raiz dessa revolução está no modelo como se faz negócio. E aí onde surgem realmente as Smart Factory. Smart Factory é a conexão. A Smart Factory é a capacidade de ser colaborativo. É a manufatura colaborativa, a capacidade de trazer dados, de se conectar não só no seu negócio, mas também se conectar de forma externa. Então, muitas empresas hoje, conexões de informações, isso não tem nada de novo, né? Isso já existe há muitos anos, muitas décadas, né? Já se tem comunicação de dados. O desafio agora é como é que você comunica isso, como é que você torna a sua produção flexível, porque você está dentro de um ambiente muito maior, onde você tem seu cliente, o seu fornecedor e todo mundo está se conversando. Então, é uma maneira muito mais modularizada e flexível de trabalho. Esse é o grande ponto, o grande diferencial da indústria 4.0. Né? E claro que cada vez mais a gente vai ver impressora 3D, por exemplo, é um pilar muito importante. Né? A gente vai começar a ver produção baseada realmente em necessidade, isso vai dar essa individualização nos processos produtivos. Tá? Quando a gente compara com a indústria 3.0, né, ou com o modelo anterior, quando a gente olha no conceito de automação, trazendo para o nosso negócio, né, que a gente está falando de automação de segurança, de automação, dessa hierarquia de automação, quando a gente olha para esse conceito de 4.0, a gente quebra aquela pirâmide muito característica que existia, né, ou que existe muito até hoje, né, essa hierarquia do seu sistema de automação, onde você tem as camadas muito bem definidas, né, você tem lá uma camada de ERP, depois você tem um vácuo, ainda existe um vácuo muito grande do TI, né, que é onde você tem o ERP com o OT, que é a camada de tecnologia de operação, que é a automação propriamente dito. Então, esse vácuo é o que precisa ser preenchido para que realmente a empresa, né, a empresa consiga dar esse passo seguinte. Então, saindo dessa estrutura em pirâmide, indo para uma estrutura muito mais conectada, muito mais modularizada. Esse é o grande desafio. Claro que com isso entram muitas outras preocupações. Quando a gente olha para essa implementação, a gente tem que olhar o seguinte: existem preocupações que não existiam antes, como, por exemplo, essa preocupação, claro, sempre existiu a preocupação cibernética, mas ela estava numa camada muito mais superior, ela sempre esteve na camada de IT. Então, quando a gente começa a ter essa comunicação entre os dois universos, IT e OT, e aí muitas indústrias já até baniram essa divisão, né, e chamam simplesmente de TI, simplesmente tecnologia, e aí mais entram outras características importantes. Então, basicamente, ela está centrada em 5 pilares, onde você tem a conectividade, e aí o grande desafio é como é que eu crio normas e regulamentações para que as coisas se comuniquem, né? Para que os padrões se comuniquem. Porque antes estava muito cômodo, as empresas, cada uma lançava o seu modelo de automação com seu próprio protocolo de comunicação, e aquilo estava fechado dentro daquela indústria. Hoje não, hoje você precisa ter algo muito mais conectado. Então, como é que você forma isso? Como é que você flexibiliza a sua produção de maneira tal a atender não um cliente muito mais exigente, muito mais customizado, né? E começa a ter preocupações como transparência de informação, o seu modelo de negócio muda, como eu venho falando, né? A mudança sempre do modelo de negócio. Nos últimos 10 anos, né, ou um pouco mais, você falou muito de Big Data.
E agora as empresas estão se vendo dentro de um data lake gigante de informações. Então, como é que agora eu pego esse lago grande de dados e transformo em smart data? O grande desafio agora é transformar em dados inteligentes. Como é que eu crio esse suporte cada vez mais remoto? Puxa, ninguém esperava que todo mundo ia trabalhar em home office dentro desse momento de pandemia. Nós mesmos aqui na Pius estamos passando por uma situação como essa, tivemos que radicalizar, mudar muito os nossos processos para trabalhar de maneira home office, e as coisas estão indo bem, graças a Deus, acertamos nisso, mas são modelos diferentes de negócio. E claro que entra essa mega preocupação dessa conexão, né, dessa questão cibernética. E aqui a gente, na Pius, a gente tem uma preocupação extrema com dados. O nosso responsável por TI é o cara que toda vez me barra quando eu quero colocar alguma coisa diferente, ele sempre me diz, não pode, a gente tem que se preocupar, porque hoje, e eu falo, não, realmente você tem razão. Então, tudo isso, claro que tem que estar centrado quando a gente olha para uma empresa em si. Nenhum projeto vai para frente se não se preocupar com a segurança operacional. Porque, no final das contas, a segurança ela é o ponto crucial. Tá? Todo e qualquer projeto que eu já participei, sempre em automação, seja automação de controle, automação de segurança, qualquer coisa nesse sentido, sempre foi a segurança, sempre foi um dos pilares mais importantes. A segurança operacional, tá? Quando a gente pergunta, né, tem até uma pesquisa interessante que eu trouxe de uma grande empresa, né, dos Estados Unidos, que perguntou para os grandes executivos, né, para os principais executivos, como é que eles olham isso? Quais são, quando você olha para a IoT, né, ou internet das coisas, ou internet industrial, né, das coisas, como é que você olha isso? Para que você está pensando nisso? Claro que tem muitos aspectos, como o monitoramento remoto, outras, né, o processamento, troca de dados, tudo, mas veja que ninguém deixa de se preocupar com segurança. Segurança sempre é um pilar extremamente importante. E o pessoal de EHS é aquele pessoal que está a todo momento buscando tecnologias para deixar cada vez mais a empresa segura. E se tem que, né, como diz a própria lei de Murphy, né, não importa o quão remota a probabilidade de uma ocorrência existir, se for possível, vai acontecer. Então, é para isso que a gente existe, é para isso que a Pius existe, é para aumentar essa segurança. Então, nós, hoje, entendemos os conceitos de indústria 4.0 e como é que a gente alinha isso com segurança. E aí vem essa coisa de segurança operacional, funcional, né, interação entre homem e máquina, e aqui é que fica, né, como é que a gente entende tudo isso? Por isso que, claro, eu trouxe aqui o nosso maior especialista, um dos principais conhecedores do tema aqui do Brasil, para explicar para a gente aí o que é a segurança operacional. Maurício, fala aí para nós o que é isso, exatamente como é que isso funciona. Ok, vamos lá, vamos entender um pouquinho do que é essa grande diferença, né, entre fazer segurança de máquina, fazer segurança de operação. Então, vamos lá, falar um pouquinho aí dessas diferenças para vocês. Então, primeiro a gente tem que entender a segurança funcional. Segurança funcional é aquela segurança tradicional que a gente já impõe nas máquinas de hoje em dia, né, para evitar acessos. Uma pessoa abre uma porta, a máquina para. Então, tem sistemas, características para isso, para que a gente imponha que a operação, né, a pessoa que está ali na frente da máquina esteja, né, trabalhando de uma forma segura. Então, isso é o que a gente chama de segurança funcional. A segurança industrial já é uma segunda camada de segurança que a gente vai precisar se preocupar contra
os erros humanos, como o Paulo falou. A gente não está mais naquela arquitetura piramidal, onde você tem máquinas ali interligadas de forma simples. Você está agora num conceito de máquinas interligadas entre elas, com sistemas externos, né, recebendo e mandando informação. Então, esse novo mundo cria um novo desafio de segurança industrial. Tá? Esse é o grande ponto. Né? Então, vou falar um pouquinho da Pius aí para vocês entenderem aonde que a gente entra nesse contexto. Né? Então, nossa principal slogan é: nós automatizamos de forma segura. Então, a gente pensa em segurança em todos os aspectos da automação. Né? A Pius é uma empresa fundada em 1948, lá na Alemanha. Tá? Ela fica sediada em Ostenfelder. E o foco dessa indústria, desde o seu início, foi fazer, né, automação segura. Então, sempre, né, trabalhando nesse conceito. Hoje somos mais de 2.500 funcionários espalhados pelo mundo, e 42 subsidiárias e 27 parceiros comerciais. Então, tudo que você imaginar, país industrial que tem, né, indústria, tem sistemas, a gente está presente. Então, ela está muito, né, alinhada com a indústria. É uma empresa aí que tem mais de 345 milhões de faturamento. Esses dados foram de 2018, tá? Muito da produção dela é para exportação. A gente, né, distribui nossos produtos aí no mundo inteiro. E um ponto assim, muito forte que a Pius tem, né, como empresa, como legado assim da empresa, de toda a família, né, uma empresa familiar que traz isso e cada geração continua, é que é uma empresa que tem que estar sempre desenvolvendo, que a gente está buscando as melhores tecnologias que existem. Então, 20% do faturamento anualmente é revertido para desenvolvimento. A gente quer, né, estar presente aí nos principais negócios de segurança, entender o que tem de melhor no mercado para poder, né, trazer aí o que há de mais sofisticado, o que há de mais importante em termos de segurança no mundo, tá? Então, aqui a gente vê aí um pouquinho aí né, da nossa participação aí no mundo, né, que onde você vê as zonas que tem a Pius. Então, Europa, Américas, todo, né, inteirinha, desde o Canadá até aqui no sul, né? Ásia, Austrália, tudo tá bem presente, tá? Então, segurança é nosso forte. Nós temos que proporcionar segurança. Tem até nossas a família Pius, né? Ela sempre fala que cada funcionário é um embaixador da segurança. Então, nós estamos aqui para ajudar a promover segurança, né? Então, e a gente está sempre muito presente em todos os aspectos. Todos os filiais, todos os subsidiários participam de comitês de normas aqui no Brasil, né? Eu sou um dos membros que participam dos comitês da ABNT para poder ajudar a criar segurança para o nosso país. Então, esse é um dos principais pontos aí que a gente foca, né, aqui no Brasil. A Pius do Brasil, ela foi fundada em 1998. Hoje, ela está aqui, né, até recentemente em Indaiatuba. Ela iniciou lá em São Bernardo do Campo. A gente tem agora mudado para Indaiatuba, né? Esse é o nosso prédio. Okay? Nós temos escritórios comerciais aí nas principais regiões do Brasil, né? Toda a parte de região sul, né? São Paulo, interior, Minas Gerais, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia. Então, nos principais ramos industrializados, a gente está presente aqui no Brasil. Também temos alguns System Parts, são empresas parceiras aí de aplicação em São Paulo, Campinas, Minas e Pernambuco. Tá? Então, essa é a Pius Brasil, uma filial aí da Pius. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho de indústria 4.0 na Pius. Bom, a Pius, né, ela está já hoje presente desde, né, lá na Alemanha, nos comitês que se estudam a indústria 4.0, desenvolvendo tecnologias ou adequando a nossa tecnologia para esse mundo. Então, a presença da Pius é muito forte. E aí o tema Safety e Security, né, a gente até fala em inglês, porque quando a gente traduz, os dois viram segurança,
a gente precisa entender essa grande diferença, né? Então, com o desenvolvimento aí de automação cada vez mais interconectada nessa novo conceito de indústria, a gente precisa se preocupar agora com os dois. O safety a gente já faz, já é tradicional, a gente já está aplicando na indústria. Mas quando essa máquina entra nesse mundo diferente de TI, outras preocupações começam a acontecer. Primeiro, você vai ter, né, acessos. E esses acessos podem, inclusive, chegar no safety tradicional, já existente, já que hoje é muito comum isso daí ser processado, ser um CLP, um controlador, que tem acesso, pode ter acesso remoto, pode parar. Então, a segurança pode ficar comprometida. Então, a gente precisa se preocupar com esses aspectos. Então, o safety vai ser a parte da segurança que vamos trabalhar aquela redução de risco necessária, né? Aquela obrigatoriedade de reduzir os riscos para o chamado riscos aceitáveis. Então, vou levar meus níveis a níveis aceitáveis. Então, vou pôr porta, proteção, sistemas, cortinas de luz, controladores de segurança. Tudo isso vai fazer parte do meu safety. Mas agora eu preciso preocupar também com o security. O security já vai vir dessa integração com TI. Então, eu vou ter acessos, então tenho que proteger meu sistema contra acessos, e aí muitas vezes a gente pensa assim, mas acesso de quem? Um hacker vai entrar na minha máquina? Não, pessoal, isso daí não é só esse conceito de hacker, dessa invasão assim, vamos dizer assim, criminosa. Esses acessos podem vir de qualquer parte, pode vir de dentro, pode vir de uma área de manutenção, pode vir de uma área de engenharia, pode vir de uma área de operação, né? No momento em que o conceito, né, como o Paulo mostrou ali, sai daquela pirâmide e entra naquele diamante ali, né, tudo interligadinho, vira uma grande preocupação no security. Você tem agora interconexões aí das mais variadas. Então, é isso que a gente vai ter que se preocupar nesse novo conceito. Preocupar em fazer segurança, em bloquear, em controlar os acessos para que esses ataques, né, até como eu coloquei na apresentação, explícitos, né, como, por exemplo, alguém que vem de fora ou até interno, que uma manutenção, né, eu até brinco, eu falo assim, imagine se a gente vai construir várias máquinas, uma do ladinho da outra, tudo igualzinho, como normalmente é feita nas fábricas. E aí você vai dar acessos na rede normal. É um endereço de IP, pessoal. E endereço de IP é aquele 192, 168, e um númerozinho final. Aí você vai mudando, né? Normalmente muda só os 2 últimos números lá. 10, 11, 12, 13. Então, cara, nesse novo contexto, uma manutenção remota é normal. Isso, né? Nós estamos em casa hoje, com a pandemia cada vez mais. Então, eu vou lá, vou chamar um cara remotamente para acessar minha máquina. E ele vai lá da casa dele, ou de onde ele estiver, dentro da fábrica dele, vai acessar. E ele só tem que digitar um número do IP. E aí, se a máquina 1 é a máquina número final 10 e a do lado é final 11, ele só digitou um númerozinho. É um erro, né? Ou às vezes no teclado, né? 12 e 13. É um teclinha do lado da outra. Então, ele está abrindo um acesso para uma máquina que não é que ele deveria estar mexendo, a outra, que tem uma pessoa ali trabalhando, ele pode alterar, ele pode mudar, ele nem sabe o que ele está fazendo. Ele não está vendo, ele não está presente mais. Nesse mundo, a presença não é tão simples assim. É muito remoto, é tudo muito remoto. Então, dessa forma, a gente precisa estar sempre atrelado a esse conceito de segurança. Tá? E o outro ponto importante é a máquina inteligente. Então, o Smart Factory cria essa necessidade para a indústria 4.0, a grande revolução, né? Então, eu preciso construir máquinas cada vez mais flexíveis. E o conceito modular é o que a gente sempre buscou. Quanto mais modular for meu sistema, mais fácil, mais flexível é. Então, eu troco um módulo, ponho outro, e aí eu produzo coisas diferentes com a mesma linha. Então, isso sempre foi a busca da automação há muitos anos, né? É a parte difícil que eu falo da indústria 4.0. Então, muita gente fala assim, estou fazendo indústria 4.0 porque eu pus o robô.
Então, você pôs um robô, isso é tecnologia, isso é indústria 3.0, você está automatizando. Mas cadê a revolução nisso? A revolução é você produzir coisas diferentes. Se você consegue imprimir modularidade, né, flexibilidade, produzir coisa, isso é revolução, isso é indústria 4.0. Então, nesse contexto aqui de máquina modular, descentralização é o grande pulo do gato. É o que vai fazer com que as etapas de produção, né, possam ser aí feitas de uma forma flexível, né, mudanças de formas radicais aí. Então, eu produzo coisas totalmente diferentes com a mesma velocidade como se eu produzisse em larga escala, né, em produções de lote. Então, esse conceito de máquina modular também é um grande desafio aqui para a indústria 4.0, né? Então, no caminho para o futuro aí, os fatores principais são a modularização e a descentralização. Então, esse é o grande conceito, né? Fazer indústria 4.0 não é usar as tecnologias estão aí, pessoal. Elas já estão. Eu falo, se a gente voltasse lá no passado, pegar o James Watt, quando fez a máquina a vapor, ele não inventou o vapor estava lá. É a forma como ele usou que criou a revolução. Foi o que ele fez, que ele pegou aquela tecnologia e fez aquilo lá sair de uma produção artesanal para uma produção industrial. Então, da mesma forma aqui, a gente tem esse ponto, né? É conseguir fazer com que as máquinas hoje se integrem e se de forma, né, rápida, eficiente, de uma forma modular, descentralizada, né, com controles individualizados. Então, é um grande desafio, é o que a maioria das empresas não consegue fazer hoje. Né? Então, por isso que a gente chama que a revolução será quando a gente conseguir fazer isso. Né? Como o Paulo mesmo disse, nós estamos gatinhando, estamos iniciando, nossos filhos, netos, talvez vão contar nossas histórias aqui de como essa revolução aconteceu, mas a gente ainda tem muito o que fazer, né? Então, tá aí, ó, os conceitos de Market Factor, que vocês estão vendo na imagem, é uma plantinha de demonstração que a gente criou, totalmente descentralizada, então dá para ver que cada parte é um módulo, né? Então você tem módulos aqui separados, né? Primeiro, segundo módulo, onde você entra com o pedido, cada parte faz uma atividade diferente, né? Pode ser configurada. Então, essa é a ideia, né? Produzir produtos individualizados de uma forma rápida, flexível e eficiente, coisa que poucas empresas conseguem fazer. Né? Como fazer isso? Como fazer flexível? Né? Às vezes você consegue fazer produtos individualizados, mas não de uma forma rápida. Juntar esses conceitos todos aqui, ó, individualizado, forma rápida, flexível, eficiente, é a grande, né, necessidade para criar a revolução. Então, juntar é bem complicado, pessoal. Então, né, eu falo, tem máquina hoje que faz um produto individualizado, só que você faz para a máquina, faz setup, volta e faz outro, ou muda as formas. Não é rápido, não é simples. Esse conceito modular aqui é você ter já tudo preparado, ter setado, a máquina já entende, a máquina anterior conta para a próxima o que ela tem que fazer. Hoje a gente, no universo, é raro às vezes você ver isso. Eu falo, as máquinas no mundo atual estão interligadas por transportadores mecânicos. Essa é a grande conexão, né? A comunicação é isso. Então, uma máquina produz, coloca num transportador, chega do outro lado, tem um sensorzinho, chegou caixa, chegou peça, vou começar a produzir. Então, a conexão entre máquinas é muito precária hoje. Nós estamos falando de uma conexão mecânica, praticamente. Né? Não tem nada. E nesse novo mundo, a gente está falando é uma conexão inteligente de uma máquina passando informação para outra, dando diretrizes, entendendo o que aconteceu no meio da produção para a próxima poder, né, conseguir se adequar. Então é um mundo novo, pessoal, um mundo muito diferente do que a gente tem hoje. Tá? Bom, e a Pius, ela já está nessa onda de indústria 4.0 e a gente acabou de lançar o produto MyHipnose. O produto MyHipnose é o nosso relé que representa justamente essa indústria moderna. Né? Então, ele é um relé modular, fabricado individualmente. Cada um faz o seu relé, do jeito que você quer. Então, cada cliente
pode produzir o seu cliente. Então, essa é a ideia da indústria 4.0. Hoje, a gente já tem um sistema onde o cliente vai lá, entra, monta as lógicas que ele precisa dentro de um relé. Esse sistema envia externamente essa informação para dentro da Prius. A Prius vai lá, constrói o relé, monta, né? Identifica, prepara, deixa ele prontinho, embala e manda para você. E você recebe um produto individualizado. Então, essa flexibilidade, essa construção é que é o grande desafio, é o grande desafio da indústria 4.0. É conseguir fazer produtos diferentes para cada cliente, né? Cada cliente tem a sua necessidade. E conseguir juntar isso de uma forma, né, de produção contínua que é o grande desafio da indústria 4.0. Maurício, o que você está dizendo então é que se eu sou um cliente, eu acesso a aplicação ali, acho que é a MyPNOS Creator, né? Isso. Acesso a essa aplicação que é aberta, né, para todos, e monto da forma que eu quiser esse relé, e isso dispara para a produção de maneira automática, sem necessidade de ter pessoas no meio do caminho montando um relé. Exatamente, é uma comunicação direta, eu não preciso comprar e projetar, já vou ter tudo ali. Então, no meu pedido, eu já tenho a definição completa, isso já é disparado automaticamente, ou seja, a comunicação você vê externa, não é mais interna, não é uma pessoa que vai lá te ligar e pegar o seu pedido para colocar no sistema, não. As conexões já estão externas, direto do teu computador para dentro da produção, de uma forma direta. Então, é esse mundo de conexão que é o fundamental, é a indústria 4.0. Né? Legal. Isso daí é um processo. Então, vamos lá, vamos entender esses processos aí, como a gente utilizar, né? Como eu falei para vocês, a tecnologia está aí, pessoal. A tecnologia da indústria 4.0 está disponível. A revolução não é uma tecnologia que vai chegar. Nossa, isso aqui vai chegar e agora vai... Não, ela já está aí. Então, a gente fala, tecnologia é conectividade, é modularidade, né, transferência de informação e transparência de todos. Então, como eu falei ali, como eu mostrei, como a gente já está trabalhando, é o cliente conectado direto com a nossa linha de produção. Nesse mundo aí também vai ter todos, né, os suppliers que vão fornecer produto, porque no momento que eu tenho demanda, eu preciso ser abastecido. E se eu não tiver essa comunicação também externa, simplesmente não vai acontecer aquela flexibilidade, aquela rapidez necessária. Então, uma informação muito ampla tem que estar interligado. Suporte remoto, né, e sistemas cyberfísicos. Então, vamos ver como estão essas tecnologias. Hoje, comunicação, rede. O que se fala hoje de rede é justamente a necessidade de interligar sistemas diferentes. E dois tipos de redes têm despontado na frente. Hoje a gente existe uma infinidade, dá para a gente ficar falando aqui a tarde inteira de rede, mas tem dois modelos aí de comunicação que estão sendo considerados o top para ser utilizado em indústria 4.0. Um deles é o OPC-UA, que dá uma flexibilidade muito grande de comunicação entre diversos fabricantes, né? Então, um padrão que tem se tornado aí fundamental na troca de dados, principalmente aí de chão de fábrica para o nível de controle, de gestão aí. Então, você consegue colocar dados na rede, né, transmitir, tirar informações de CLPs, de controladores. Então, essa rede aí tem se tornado importantíssima. A segundo ponto aí, já num nível mais baixo, né, de controle ali, é o IO-Link. O IO-Link também é o outro grande protocolo de comunicação aí que está sendo utilizado para a distribuição inteligente aí de sinais. Então, o que a gente vê hoje no mercado, que a gente precisa cada vez mais de sistemas de rede. Porém, essas duas, vamos dizer, são as queridinhas aí do mercado. Okay? Se eu quiser, você está dizendo é que se eu quiser conectar a minha automação de segurança com a minha automação de controle, OPC-UA, através do IO-Link, são as alternativas que nós temos hoje.
E aí eu posso abrir e comunicar com qualquer PLC. A ideia é, se o OPC UA, ele é um... Qualquer PLC que receba o OPC UA, que é o OPC universal hoje em dia. Exato, ele é o que é mais universal hoje, é o que mais tem sido, né? Não fica fechado a um grupo ou a uma coisa, ele é bem aberto, né? Então, os membros aí da OPC UA, ela tem sido eleita a rede principal aí, a rede futura de utilização para a indústria 4.0, ok? Bom, segundo ponto é a necessidade de modularidade, gente. Então, quando a gente fala em modularidade, cada vez mais a gente vai precisar de controladores com maior capacidade. Então, a Pilsen, nós temos aqui o PSS 4000, que ele é um sistema, um controlador de segurança. Ele é bem compacto, ele é bem moderno, tudo extremamente flexível, porque ele já traz uma grande capacidade, ele traz uma grande flexibilidade necessárias justamente para a indústria 4.0. Sem essa característica, né, utilizando sistemas muito discretos, muito independentes, sem comunicação, sem flexibilidade, o conceito de modularidade, eu não vou chegar nunca. Então, esse cara vai ajudar muito, né, nesse aspecto, tá? Também, ele é um sistema de automação. Então, ele é um CLP de automação também. Então, no único equipamento, eu já vou ter toda essa integração aí de segurança e automação. Justamente, controle completo da minha máquina. Né? Ele trabalha com programação da IEC 131, que é a norma que determina as ferramentas de programação em ladder, lista, ou seja, está bem integrado aí com os padrões internacionais, né? Variáveis, fluxo, sistemas de montagem de projeto que você aplica em módulos, então você consegue construir um módulo e esse módulo de programação eu replico de uma forma fácil para outras máquinas. Então, ele foi construído num conceito muito forte aí de modularidade, de você ter isso, dos módulos conseguirem se adaptar um para o outro. E se eu tiver uma máquina, então, e que eu queira fazer controle e safety, eu posso usar o mesmo equipamento para fazer isso? O mesmo PLC, único. Os cartões, controle e segurança. Os cartões, né, como a gente pode ver aqui na imagem, você vê que tem uns cartões que tem um verdinho aqui em cima, outros que tem o amarelo. É justamente esse é o ponto. Os cartões amarelos estão pegando sinais de safety, os cartões verdes estão pegando sinais de uma forma distribuída. Eu posso distribuí-los também, distribuir os I/Os e ter uma cabeça controlada. Exato. Você pode ter controladores centralizados, assim como também consigo fazer processamento descentralizado. Eu posso ter vários controladores, porque ele trabalha com o conceito do safety net. O safety net, aqui embaixo, que é o último ponto, já é uma rede que permite troca de dados entre eles num padrão Ethernet, o que é também, né, o que se usa hoje em dia, e com troca de dados standard e safety. A safety net é uma internet que permite a troca de dados de segurança de uma forma confiável. Então, é um padrão aí bastante utilizado, né? E, como falei, né, o OPC UA também, para mim, poder fazer. Então, ele já tem também internamente, né, dentro dessa mesma conexão aí, Ethernet, é onde vai trafegar o OPC UA. Então, ele, como falei, ele pode ser feito tanto com processamento centralizado como descentralizado, vários processadores trocando ideia. Então, aquela ideia que eu falei que a máquina 1 tem que passar os dados para a máquina 2, eu consigo fazer isso, eu consigo ter essa inteligência independente, né? E num conceito modular, tem hora que tem módulo que não precisa na produção. Então, eu vou esquematizar uma nova produção, vou ter 10 módulos, sei lá, para fazer aquela peça, aquele produto, né, ou aqueles vários tipos de produto, mas dentro das minhas receitas eu vou ter lá, olha, produto 1, ele funciona com módulo 1, 3, 4, 2, está desligado. Então, assim, como que eu desligo, como que eu solto, né? Então, esses processamentos, essas inteligências distribuídas vai ser muito fundamental nesse novo conceito. Tá?
Tá? Então, ele é um produto que justamente está aí, ele é possível de ser utilizado para criar a indústria 4.0. Como disse, a tecnologia está presente, pessoal, basta a gente utilizar, né? Então, tá aí, ó, um exemplo aí de linha interligando vários sistemas, então controladores aqui, né? Controlador na outra máquina, interligação, dados, troca de informação, acessos remotos via engenharia, via manutenção. Então, nesse novo conceito, né, diagnóstico de tudo que eu preciso, vai estar extremamente disponível aí nas diversas camadas e interligações possíveis. Ok? Um outro produto muito interessante, que aí a gente já entra no conceito de segurança, é o Pit Stop Active. É esse botão de emergência que a gente está vendo aqui, tá, pessoal? Então, quando a gente entra nesse conceito modular, eu preciso entender que, olha, os módulos não estão sempre ativos. Se não estão sempre ativos, como eu vou saber qual está ativo, qual não está? E o botão de emergência? O botão de emergência é feito, né, para a gente usar no momento de emergência. E ele é vermelho, amarelo, ele é chamativo, a ideia dele é essa, né? Mas se a máquina não está ativa, aquele botão de emergência está ativo, como que eu desligo? Como que eu indico que aquele módulo não está funcionando? Então a Pius criou o Pit Stop Activity, que é esse botão que justamente ele se desliga. Eu consigo, né, desativar ele. Então eu sei exatamente qual módulo está operacional, não por quê? Porque o botão de emergência está ativo. Então quando o módulo está funcional, o botão está vermelho e amarelo, como ele deve ser, como um sistema de emergência deve ser, né? No momento em que o módulo está desligado, eu até coloquei uma foto dele aqui, ó, ele fica assim. Então, ou seja, deixa de ser um botão de emergência. Ele não tem mais a característica verde e amarela. Então, isso deixa claro que a máquina, que aquele módulo não está funcional. Sem também criar um risco, que é você apertar um botão de emergência que não está ativo no momento. Né? Teu colega está sofrendo um acidente, eu preciso ajudar ele, eu preciso bater o botão de emergência, bato um botão de emergência de um módulo que não está ativo e não funciona. Então, aqui fica claro, esse é botão de emergência, esse daqui que está apagado não é. Então, isso daí é uma solução integrada, já dentro desse mundo aí de modularidade necessária para os botões de emergência. Então, aqui, ó, na nossa simulação aqui de módulo, dá para ver claramente, né? Aqui embaixo a gente tem aqui nos controles os botões de emergências ativos. Então, nesse momento aqui eu estou com uns 4 módulos trabalhando, né, efetivamente, aí está todos ativados. Tá? Então, esses são os equipamentos, né, que garantem essa modularidade dentro dos conceitos de safety e security. Okay? Já na informação, a gente precisa transmitir esses dados. Então, 2 pontos fundamentais, como eu falei, diagnóstico. Primeiro, no mundo, né, totalmente interligado, eu preciso saber como a minha máquina está funcionando, né, que nível de produção eu estou, se está adequado, se não está, se tem alguma coisa com falha. Então, sistemas que permitem diagnóstico a nível de sensor, às vezes vai ser fundamental para você conseguir garantir a produção, né, remota, tudo mais. Então, esse produto, o SDD, ele justamente faz essa aquisição de dados de sensores. Consigo ter status de sensores, mesmo que eles estejam interligados com uma automação bem básica. Eu consigo interligar isso aqui até em relé, sem conectividade nenhuma, mais os meus sensores aqui estão interligados, estão sendo monitorados, eu vou ter status para poder lançar, contar peça, verificar se tem alguém atuando na máquina, se alguém abriu uma porta, se a produção parou. Então, tudo isso daqui eu vou ter status, porque eu tenho, né, diagnóstico no mais baixo nível, ou seja, no nível de sensoriamento da máquina. Legal. Então, aí, se o hardware em si, o sensor, vier dar algum tipo de problema, eu vou saber que ele não está funcionando. Exato. Ou que ele está com alguma falha. Claro, saber o porquê, né? Exato. Isso aumenta a confiabilidade do sistema. Exato. Eu vou ter uma altíssima confiabilidade. Legal. E eu preciso mandar isso para fora.
como que a minha máquina vai trocar dados com a próxima, com o sistema RP, com o meu produtor, com meus fornecedores, né? Qual é as necessidades de produção. Então, eu preciso externar isso daqui. Como? E aí que vem justamente os sistemas de gateway. Então, a Pius, né, a gente tem uma parceria muito grande com a empresa Cumbus, que é a empresa que desenvolve esses sistemas. Tá? A Pius também é fornecedora da Cumbus, e onde a gente interliga os nossos sistemas, que estão lá de automação, e ele vai se comunicar posso colocar isso numa nuvem, para quem tiver que acessar, acessa. Então, né, vou pôr lá o ritmo de produção. Essa informação talvez é importante para o meu fornecedor de matéria-prima. Então, eu jogo essa informação, a máquina vai jogar essa informação para a nuvem. E aí, o meu fornecedor vai ficar olhando, opa, o cliente X está produzindo tanto, eu preciso acelerar a minha produção, que senão não vou conseguir ter demanda para ele, é suficiente. Então, tudo interligado. Se eu fosse, por exemplo, um gerente de EHS, eu ia ter essa informação, eu estou de home office, eu consigo acessar essa informação para saber se teve algum incidente lá na máquina. Exato. Se um operador acionou um botão de emergência, por exemplo. Exato, eu vou ter informação completa em qualquer lugar do mundo. Ou seja, eu preciso fazer um relatório de quantas vezes o operador acionou o botão de emergência. Exato, eu posso ter toda essa informação a nível gerencial em qualquer lugar do mundo. Legal. Né? Então, minha matriz pode saber isso lá num outro país, né? Independente de qualquer disponibilidade de acesso à informação, está disponível. Essa é a ideia, né? De maneira online. De maneira online, está na nuvem. Essa é a ideia da nuvem, né? Porque a nuvem é tão importante, não é? Tem muita gente que fala, é só pôr na nuvem. Não, não é só pôr na nuvem, é usar esses dados. É usar essa informação. Pôr na nuvem qualquer um põe, pessoal. Então, essa é a ideia, ter os equipamentos para que, né, isso ocorra de uma forma de qualquer parte. Não preciso que tratar, senão é o que a gente faz hoje, né? Eu vou lá, o cara, sei lá, anota num papelzinho, passa para o servidor, o cara põe numa planilha Excel, disponibiliza num relatório para o gerente, e assim vai. Isso é o que a gente já faz. Então, disponibilizar informação, a gente já faz. Nesse novo mundo, isso vem direto da máquina. Então, tá lá, tá disponível, é total interconexão. Essa é a mudança, né? E, como a gente está falando aqui, né, o acesso. Então, a Pius também desenvolveu o Paz Visual, que é um sistema de web, onde eu consigo criar telas de acesso de informação remota mesmo. Posso pôr lá na IHM da máquina, assim como posso pôr no computador, como posso pôr num tablet. E aí, com esse tablet, tendo uma conexão, eu consigo acessar as informações, né? Ele já trabalha num padrão OPC-UA, então ele está totalmente integrado para você ter esses status, criar gráficos, informações, para você controlar esse mundo novo, totalmente aí interligado. Então, o Paz Visual vai ser aí um forte aí, uma forte ferramenta para você ter esse acesso, né? Para aquele dado não ser bits, né? Ser uma coisa visual, ser uma coisa onde você pode tratar e entender a informação. Ok? E nesse mundo, o controle cyberfix. Então, muito se fala de robô, então, principalmente agora na moda o robô colaborativo, né? Que a ideia é essa, então, que essa colaboração é robô e homem trabalhando junto, e isso cria muita flexibilidade, o que está alinhado com a indústria 4.0, porém cria uma insegurança enorme, onde você vai ter que ter muito mais segurança para poder colocar uma pessoa, um robô trabalhando junto. Então, os conceitos de safety e security nesse contexto, né, desse tipo de máquina, então aqui eu trouxe dois tipos, né? O robô que trabalha do lado da pessoa, o AVG, né, que é outro equipamento, é aquele carrinho que fica andando sozinho na indústria, né? Ajuda demais os conceitos de flexibilização, de modularidade, de velocidade, porém, né, a segurança agora ficou muito mais crítica. Eu tenho ali equipamentos, máquinas que não estão mais confinados dentro daquela grade, eles estão soltos, estão andando pelas fábricas, estão se movimentando junto com as pessoas. Então, a segurança desses equipamentos vão ter que estar muito mais aprimoradas,
né? Então, sistemas de controles de robôs, né? Scanners para movimentar, para detectar as pessoas e, mais importante, esses caras podem estar conectados numa rede e se alguém for lá remotamente, né, e suprimir a segurança em algum momento, pode criar né, um acidente grave. Então, eu vou ter que estabelecer, nesse novo contexto, safety e security para esse tipo de máquina, né? Uma colaboração muito mais próxima aí da máquina com o homem, né? Então, você está dizendo ali é que essa PC Scan, que é o scanner de área, eu posso colocá-lo num veículo autônomo, que hoje se fala muito, né, em o AVG, veículo né? autônomo, né, o AGV, e ele vai ser os olhos do AGV. Exato. Ou seja, se tiver qualquer pessoa próxima, alguma coisa, o próprio, esse scanner tem a capacidade de fazer essa detecção e informar para o AGV esse momento de risco, né? Exato, e poder parar, poder, né, atuar. E assim, cada vez mais esses AVGs estão mais flexíveis, então eles giram, eles mudam de direção, e os scanners têm que ser aprimorados. Então aquele scanner simplesinho que só olha para frente, ele também não é mais tão eficiente, já não é mais tão seguro. Eu preciso de scanners que conseguem mudar as zonas de visualização, que sejam inteligentes, assim como o AVG está ficando, né? Então, é muito simples, aquele carrinho lá que anda sobre, né, um PET, só tem aquela direção, um scanner simples serve. Agora, no momento que você tem um AVG, hoje já tem AVGs aí se posicionando via GPS e tudo mais, então ele está muito mais flexível e precisa de sistemas de segurança muito mais inteligentes. Okay? Esse vai ser o novo mundo, né? Então, o sistema cyberfísico é importante. E aí, eu falei muito do acesso externo. Então, a Pius também desenvolveu o Security Bridge. Já que eu vou ter ligar todos os controladores, meus sistemas em redes, como que eu vou fazer para que nenhuma pessoa que não tem autorização para mexer acesse o meu CLP? Então, a gente fala assim, tem o hacker, que vem, né, que é aquele cara que vem para querer destruir, né, fazer maldade mesmo, só que também tem o fogo amigo, tem aquele cara de dentro que talvez ele quer fazer alguma coisa certa, mas ele não sabe direito, ou ele acessou errado, ou ele teve algum problema, ou ele fez, né, ele cometeu um engano. Então, são todas ameaças, e essas ameaças precisam ser controladas nesse mundo. Então, o Security Bridge, ele justamente vem para controlar esses acessos para o meu sistema de automação segura, para impedir que esse hacker, esse fogo amigo, tente, né, criar um ataque ali que poderia causar um acidente ou levar a uma situação insegura da máquina, né? Então, todos esses elementos são fundamentais para a gente poder construir essa indústria 4.0, ok? Né? Então, a Pius aí, para a gente finalizar, ela é uma parceira aí em termos de segurança de máquinas, né? Especialização em todos os aspectos de segurança de máquinas. Tá? Então, dentro do conceito de segurança, a gente trabalha o ciclo de vida, né, de segurança de uma máquina, que ele sempre começa na percepção de risco, evoluindo aí para os projetos, esses conceitos e a implantação e fechando esse ciclo com a validação, que é aquele momento que a gente fala, agora eu tenho certeza, né? O momento que eu posso usar uma máquina é o conceito básico de qualquer segurança do trabalho, só faço se tenho certeza. Então, fechar o ciclo validando uma máquina é dizer assim, olha, eu fiz, eu montei, eu criei, eu instalei e no final eu fiz a minha checagem, fiz a verificação e agora eu tenho certeza que ela está segura. Então, posso usar essa máquina. Então, esse é o nosso ciclo, né? Trabalhamos com consultoria, engenharia, treinamentos, né? Especializamos as pessoas para terem capacidade de entender o que elas estão comprando em nível de segurança, para poder instalar, para poder trabalhar, projetar. Essa é a nossa função aqui da Pius, né? Bom, a Pius trabalha, como mostrei para vocês, com sensores, controladores, drives, visualização, software, sistemas de medições de robô. Então, um ponto muito importante, acabei de falar, validação de uma máquina, validação de um robô colaborativo. Como eu tenho certeza que aquele robô colaborativo está realmente seguro? Só tem um jeito,
é lá fazendo um serviço de medição de forças e pressão. Então, a Pius faz esse tipo de trabalho justamente para dar a certeza da segurança. Conseguimos verificar se o robô realmente colaborativo é seguro. Tá? Então, dentro da nossa área de treinamento, né, eu sou responsável aqui da área de treinamento e a gente desenvolve diversos cursos aí em segurança, dentre eles, lógico, aqui no Brasil, o NR12, que é um treinamento fundamental aí para qualquer pessoa que quer entender segurança de máquinas, e aí daí para frente a gente vai avançando, apreciação de risco, fundamento de sistemas, loto, sistemas de funcionais 13849, né, que é a nova norma, ela já é uma norma NBR ISO 13849, que trata justamente desses conceitos de safety muito importante hoje, cada vez mais fundamentais para a aplicação de máquinas, né? Células robotizadas com, né, segurança em robôs, já que é um produto que, vamos dizer assim, está na moda, é fundamental para a indústria 4.0, né? Não dá para falar de indústria 4.0 sem essa máquina extremamente flexível que é o robô. Então, se ele é extremamente importante, fazer segurança nele ficou cada vez mais importante. É fundamental entender segurança de células robotizadas. E também temos a linha nossos treinamentos de produtos, de programação de PLCs e configuração de equipamento. Tá? Além disso também, a gente fechar aqui, nós temos também o CMSE. O CMSE é uma parceria da Pius com a TUV Norte, onde a gente faz um treinamento, né, que a gente chama de 360 graus de abordagem para a segurança de máquina, ou seja, a gente aborda todos os conceitos de segurança necessária, elétrica, mecânica, pneumática, hidráulica, sistemas, consultoria, conhecimentos de segurança. Ele aborda tudo que é necessário para que uma pessoa conheça de segurança de máquina. Né? E no final, a TUV certifica a pessoa que foi aprovada nos testes. Então, a gente é responsável pelo conteúdo, a gente ministra esse treinamento, que são de 5 dias, e no final a pessoa é certificada como CMSE, que significa Certified Machine Safety Expert. Então, você se torna, né, um especialista de segurança de máquina, reconhecido internacionalmente por um órgão certificador, que é a TUV Norte. Esse é o que nós vamos fazer agora, inclusive, no dia 14 de junho. Dia 14 de julho tem mais uma turma, vai ser a estreia aqui do prédio da YouTube em treinamento presencial, né? Nós estamos voltando depois dessa longa pandemia. Infelizmente, a gente não tem feito muito treinamento presencial, somente online, mas agora com condições, estamos tomando todos os cuidados, né? Distanciamento, álcool em gel, separação para alimentação. Então, a gente está construindo um ambiente totalmente seguro para poder voltar com os treinamentos presenciais. E o primeiro vai ser agora, né, o mês que vem, aí já está agendado o CMSE novo aí para a gente estrear aqui o prédio de Indaiatuba. Ok? Então tá aí, pessoal. Não importa o tipo de indústria, né? Soluções de segurança, PIUs, elas vão se adequar à indústria alimentícia, à indústria farmacêutica, à indústria, né, portuária, aí, como tem pórticos, sistemas aí dos mais variados, mesmo ambientes abertos, indústria automobilística. Né? Segurança, ela é, né, geral para todo e qualquer tipo de indústria. Tá? Então, nós temos aí vários eventos aí sobre segurança, né? Tá aí nossos contatos, meu e do Paulo, né? E ficamos abertos agora às perguntas aí, né, Guilherme? Guilherme, acho que nós temos até meio-dia, é isso, para responder as perguntas? Até 11h30. Legal. Bom, tá bom, ótimo. Bom, pessoal... A gente está com 2 perguntas aqui. Desculpa, Paulo, pode falar. Um comentário. Hoje a gente focou muito mais em tecnologia, tá? Mas como o Maurício mostrou, a Pius é uma empresa que nós fazemos o ciclo completo de segurança. Tá? A gente vai muito além de só ser uma fornecedora de produtos e tecnologias.
Nosso know-how parte desde análises, desde consultorias. Então, a gente trabalha desde a apreciação de risco, onde a gente vai até a planta do cliente, onde a gente avalia os principais riscos da planta, os principais riscos da máquina. A gente discute sobre conceituações de segurança. Nós temos engenheiros especialistas com pós-graduação em engenharia de segurança de máquinas, capazes de fazer essa avaliação, essa apreciação dos riscos existentes. Nós temos especialistas em projetos, a gente faz todo o projeto da conceituação da segurança, a gente mostra exatamente como, não só os riscos que tem, mas como mitigar esses riscos, quais são as tecnologias necessárias para mitigar o risco. Nós temos os System Partners, que o Maurício comentou, que são nossos parceiros. Temos parceiros em praticamente todo o país, que são parceiros certificados pela PUS para fazer a implementação desses conceitos de segurança. E o ponto fundamental, a gente volta e faz a validação desses conceitos, né? É onde nós assinamos a responsabilidade de que essa máquina é segura. Isso é super importante para o Ministério do Trabalho, para a fiscal, todo o pessoal que vem fazer auditorias, um certificado por uma empresa externa dizendo que a máquina é segura. Então, hoje o nosso foco foi sobre tecnologia, mas está aí os nossos contatos, o meu, do Maurício, para que a gente discuta com vocês necessidades em todo esse contexto, tá? É um prazer para nós, se a gente pudesse ser convidado para conhecer a planta de vocês, para apontar esses riscos e trabalhar com vocês aí na mitigação dos riscos. Obrigado, Guilherme, por esse minuto aí. Vamos lá. Ótimo, perfeito. Pessoal, antes da gente entrar nas perguntas, eu lancei agora a pesquisa de satisfação do evento. Então, que nem eu comentei no começo, são 3 perguntas bem rápidas de múltipla escolha para vocês. Então, por favor, vão respondendo enquanto a gente vai respondendo as perguntas de vocês. Por enquanto, nós temos 2 perguntas aqui que enviaram. Até queria encorajar o pessoal a mandar outras perguntas e comentários enquanto a gente vai respondendo essas. A primeira delas que a gente tem aqui é do Leandro, e o Leandro ele mandou: o PSS 4000 também possui certificação para requisitos técnicos de segurança para componentes do sistema de controle e automação industrial, com base na ISA IEC 62443-4-2. Bom, Guilherme, você pode repetir o comecinho? Eu não entendi. Tem certificação? Para requisitos técnicos de segurança para componentes do sistema de controle e automação industrial. Tá. Se tem, não. Qual que é a norma? ISA, que ele citou? Isso. ISA IEC 62443-4-2. Não, ele tem requisitos, ele é um componente que foi construído baseado em segurança de máquinas, né? Então, os requisitos de segurança, certificações dele, são baseados na norma ISO 13849, né? E IEC 62061. Ok? Então, nessas 2 normas que são segurança funcional para as máquinas, ele tem certificado específico aí, com nível de desempenho, né, SIL, definido para esse tipo de sistema. Essas outras normas ele não foi certificado. Ótimo, perfeito. A segunda pergunta que a gente tem é se a PIUS possui serviço de processo de gerenciamento de vulnerabilidade com relação à cibersegurança. Não exatamente, né, bem definido. Eu acho que esse é um próximo passo que a gente vem trabalhando bastante. A Alemanha vem desenvolvendo muito sobre isso. E eu acho que esse vai ser um passo seguinte aí na nossa entrega de serviço, né? Hoje a gente está muito mais relacionado à segurança operacional da máquina. Mas isso, sem dúvida nenhuma, é um ponto extremamente importante
e é algo que a Pius na Alemanha já vem trabalhando bastante nessa linha. Ótimo, perfeito. Por enquanto, foram essas duas perguntas que a gente recebeu, então vamos só dar mais um minutinho, talvez, para ver se tem alguém escrevendo, mas já queria agradecer você, Paulo, e você, Maurício, também pelo evento de hoje, agradecer a todos os participantes. Eu estou dando uma olhada aqui na pesquisa de satisfação e o pessoal gostou bastante, o resultado tem sido super positivo. E algumas pessoas perguntaram aqui se a apresentação e a gravação do webinar vai ficar disponível para os participantes. Vocês podem enviar a apresentação que vocês utilizaram para a gente compartilhar com todo mundo, para eles terem, depois de entrar em contato direto com vocês? Sim. Acho que não é nenhum problema. A gente pode disponibilizar e a gravação, com certeza. Ótimo, perfeito. Normalmente a gente deixa a gravação, mas a gente tem uma página também, né? Você vai encontrar a gente nas mídias sociais. A gente tem uma página onde a gente coloca vários webinars também, tá? Dentro da página do YouTube, YouTube/Pius, você tem todos os nossos webinários lá gravados, disponíveis para você assistir a qualquer momento. Perfeito, então. Eu vou enviar como a Câmara esse link para todo mundo, para todos assistirem, conseguirem rever a apresentação, a gravação. Então, queria agradecer a participação de todos. Paulo, Maurício, muito obrigado pelo evento, pela apresentação de vocês. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê em um próximo evento da Câmara. Uma ótima quinta-feira para todos. Então, obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite. Boa semana aí para vocês, pessoal. Muito obrigado, pessoal, pela informação, pela participação de todos aí. Um grande abraço.